Olá, boa tarde para você. A direção da CPI da pandemia entregou hoje pela manhã uma cópia do relatório ao Tribunal de Contas da União e também à Procuradoria da República no Distrito Federal. A entrega do relatório da CPI da pandemia foi feita à presidente do Tribunal de Contas da União, Ana Reis. Entre outros pontos, o TCU deve analisar conclusões da CPI sobre o funcionamento de hospitais federais e sobre a atuação da Conitec, a Comissão de Incorporação de Tecnologias no SUS, que não ofereceu parecer sobre o uso de medicamentos para tratar a Covid-19. A parte que compartilhamos aqui com o Tribunal de Contas e que pediremos aprofundamento de investigações e pedimos encaminhamentos em primeiro lugar, em relação à operadora VTC-Log. Em segundo lugar, ao contrato com a Precisa e às ausências de atas de reunião entre agentes do Ministério da Saúde e a Precisa. Em terceiro lugar, já foi dito aqui pelo senador Renan, em relação à reunião da Conitec, que não deliberou sobre os protocolos relativos ao enfrentamento da pandemia, para que a Conitec, no prazo de 30 dias, tome essa deliberação assentada na ciência. E o quarto, como já foi dito pelo presidente Omar, em relação aos hospitais federais do Rio de Janeiro. No caso dos hospitais federais do Rio de Janeiro, o tempo não permitiu que a CPI avançasse, mas a CPI está compartilhando provas com o Tribunal de Contas da União sobre o envolvimento de algumas pessoas físicas e algumas pessoas jurídicas e pede ao TCU que detalhe a investigação sobre isso. A direção da CPI também reforçou que espera que o Ministério Público Federal analise os pedidos de indiciamento entregues nesta quarta-feira ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Na conversa com o PGR, ele colocou duas questões que chamaram a atenção da gente. A primeira, de que ele tinha consciência do dever de fazer, o papel dele é fazer, é dar encaminhamento à investigação. Nós não julgamos ninguém, né? Nós apuramos, elencamos as provas e pedimos a continuidade da investigação. O papel dele é dar continuidade à investigação e não absolver, né? E alguém que disse que tem prova, mas que as conclusões são temerárias, eu acho que isso pode, aí sim, embasar uma decisão temerária da PGR, se esse for o raciocínio do procurador, que não foi colocado para a gente ontem, na oportunidade. Ele disse ao contrário, que tem consciência também de que a jurisdição dele é do Senado Federal e dos ministros do Supremo é do Senado Federal. Eu mesmo disse ao doutor Aras ontem, literalmente eu disse, doutor Aras, a grande preocupação é que o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, já deu uma declaração dizendo que o senhor vai... Não disse engavetar, que ele ia arquivar em 30 dias. Ele disse, não, eu não tenho relações com esses parlamentares. Eu falei, não estou acusando o senhor. Eu estou dizendo que já é precedente, porque deputadas da base do presidente já anunciaram operações antigamente. E elas tinham essas informações privilegiadas. Eu espero que o deputado Ricardo Barros esteja completamente equivocado. Os senadores também disseram que não pretendem entregar pessoalmente o relatório da CPI ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Nós não vamos entregar absolutamente nada ao presidente da Câmara. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela concluiu pelo crime de responsabilidade do presidente da República. Como no passado, cabe a qualquer um, e no caso nosso, nós estamos encaminhando para que juristas façam, apresentem o pedido de impeachment. A CPI não pode fazê-lo diretamente. Com relação ao presidente da Câmara, é inacreditável o que ele falou, até porque nós não tínhamos como deixar de sugerir o indiciamento dos parlamentares, uma vez que há provas sobejas da conduta criminal deles, né? E nós tínhamos que fazer, isso é uma regra geral, você não pode fazer com uns e não fazer com outros, só porque são parlamentares. Na sequência, os senadores também entregaram uma cópia do relatório na Procuradoria da República no Distrito Federal. E a Comissão de Agricultura debateu hoje a ameaça de falta de insumos para o plantio da safra 2021-2022.
reduzir a dependência da agricultura nacional da importação de defensivos ou de ingredientes para sua produção, já que mais de 70% dessa matéria-prima vem de fora. E isso acaba se refletindo nos custos dos produtos, com impacto na inflação. Esse foi um dos focos do debate na audiência. Nós costumamos dizer que somos uma potência agrícola, mas é uma potência agrícola manca. Nós temos uma dependência muito grande de insumos importados. Os níveis de dependências relativos a potássio, a fósforo e potássio, se acentuaram respectivamente de 44% e 87% em 2000 para valores da ordem de 72% e 97% em 2020. Começa a criar um processo inflacionário. Isso somado à desvalorização da nossa moeda, que tem uma forte desvalorização nesses últimos 2 anos. E isso inflou a planilha de custos dos agricultores. O que pode ser feito? Que chances temos de melhorar a competitividade de defensivos produzidos no Brasil? E o que podemos encontrar aqui mesmo para incrementar a produção de defensivos? Nós estamos, então, atacando basicamente a busca de informações em minerais agrominerais, que são o caso do fosfato e do potássio, e em minerais estratégicos, como foi dito aqui, o cobre, o cobalto, o níquel, o lítio, a grafita, as terras raras, o nióbio. Então, são minerais que nós estamos dando uma atenção especial para eles e procurando encontrar ocorrências minerais que nos permitam fazer essas indicações. A gente é perguntado muitas vezes como é que faz para voltar a ter fábricas no Brasil? E a resposta é sempre a mesma, é a questão da competitividade, que perdeu mais da metade da sua competitividade, ela deixou de ser 23% do PIB para ser uma coisa em torno de 10%. Essa indústria química faz parte desse universo, tem um trabalho estrutural aí a ser feito, tributário, custo do trabalho, infraestrutura, enfim, escala. O governo poderia usar o potencial da nossa ciência e tecnologia, da riqueza mineral do nosso território e criar esse ambiente favorável. E seria interessante, friso, ter grandes incentivos tributários para que esse florescimento ocorra. Este debatedor chamou a atenção para uma outra pegada: investimentos em defensivos orgânicos. É pouco explorado. Se você visitar a Alemanha e outros países, você vai ver que a questão de biodigestores, algas e excrementos de aves, principalmente, suínos, é uma fonte importante também de nutrientes. E o Brasil tem também, de novo, nas questões regulatórias, muitos impedimentos que podem ser, muitas coisas podem ser desobstruídas aí para a gente poder explorar. E não bastasse essa dependência externa, pesam sobre a próxima safra as ameaças de outras crises. O que nós enxergamos é efetivamente uma crise de energia e uma crise de logística de transporte e alguns pontos específicos de problemas relacionados à geopolítica. A Comissão de Educação aprovou hoje um projeto de lei que inscreve o nome de João Cândido Felisberto no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Ele foi um dos líderes da Revolta da Chibata, ocorrida entre membros da Marinha, no Rio de Janeiro, em 1910, contra a violência física praticada contra alguns militares. A Marinha divulgou uma nota sobre o projeto, posicionando-se contra. O projeto aprovado segue agora para providências da mesa do Senado Federal. Quero dizer já antecipadamente, Paim, que vou acompanhar o seu relatório, mas eu preciso ler aqui oficialmente a posição da Marinha brasileira. Entende-se que as ações de João Cândido, no contexto da revolta de 1910, bem como suas punições na carreira militar, algumas delas relacionadas a atos de violência contra os seus pares, não são de heroísmo. Por sua vez, com base na história naval brasileira, a Marinha não considera que os castigos físicos aplicados na época estavam corretos. A nota da Marinha também, eu não pense que eu fiquei aqui a olhar ela, porque eu tenho ela aqui também, um olhar como se fosse um polo
polo racista no Brasil, não. Eu respeito o Marinho. O próprio nosso homenageado, o Almirante Negro, que o Movimento para a Sociedade, ele já é o herói, ele escreveu sua história dentro da Marinha. Mas a Marinha, no documento, reconhece que ela discordou também da chibata. Olha, no momento em que o teu povo, ali no caso dos marinheiros, operários dos navios, né? Um deles, naquele momento, ia receber 250 chibatadas dentro do navio, que era, no caso, o marinheiro Marcelino Menezes. É natural que haja uma rebeldia. 13 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção. Aprovado o item 1 da pauta. Quem escreve o nome de João Cândido Felisberto no livro dos heróis e heroínas da pátria. E a gastronomia nordestina ganha destaque como uma atração a mais para o turismo internacional e para a economia criativa. Esse foi o tema de audiência pública realizada hoje na Comissão de Relações Exteriores. Uma arte centenária, forjada geração após geração. Fazeres e sabores únicos, típicos de cada lugar, receitas bem variadas que conquistaram o status de patrimônio cultural dos povos do Nordeste. No evento promovido pela comissão, está quase tudo pronto para receber os convidados, mas o lugar de honra pertence aos chefes de cozinha. Eu vim de uma família bastante tradicional, onde se tinha fazendas, e aí eu comecei a gostar de cozinha e aprendi, peguei toda essa memória afetiva da família e pesquiso muito, sou uma pesquisadora da gastronomia piauiense, e piauiense tem uma característica bem presente, é que ele adora a sua comida. Na sequência de audiências públicas sobre economia criativa e desenvolvimento regional, senadores e convidados da Comissão de Relações Exteriores ouviram um relato emocionado de quem foi capaz de superar dificuldades com trabalho e dedicação. Eu fui para a Aliança, uma cidade, um município de Pernambuco, e lá tem mulheres da roça. As mulheres plantavam e não sabiam o que fazer com seus alimentos, e só ia vender, e chegou o momento que o nosso projeto chegou e a gente mudou totalmente a cabeça dessas mulheres e elas começaram a produzir doces, bolos, tortas, bolachas, biscoito, e está aí um sucesso. Estou bem feliz porque elas estão recebendo vários convites de várias regiões. É bem emocionante isso, me desculpo, porque botar a autoestima dessas mulheres da roça, botar a autoestima dessas mulheres e dizer para elas que elas são importantes para a economia do nosso país, para a economia do local. Senadora, quando falamos de economia criativa e falamos de todas essas expressões culturais, gastronomia, turismo e o desenvolvimento de políticas públicas, a gente não pode esquecer da participação social e do engajamento do cidadão nesse processo de construção dessas políticas. Nosso objetivo, combinado com Itamaraty, com o chanceler, com o Senado Federal, as embaixadas do Brasil no mundo, nós queremos começar a levar as regiões para as embaixadas do Brasil no mundo, com a nossa cultura, com a nossa gastronomia, com o nosso artesanato, com a economia criativa. E hoje o Senado tem sessão plenária marcada para as 4 da tarde e agora nós vamos conferir aí na tela quais são os itens que estão na pauta. Por enquanto são 5 itens. Deve ser votado um projeto que susta trechos de uma portaria do Ministério da Infraestrutura sobre a exploração de ferrovias e também a criação de um sistema integrado de acompanhamento do abastecimento de medicamentos distribuídos pela União. Outro projeto na pauta de hoje torna obrigatório o ensino de xadrez nas escolas públicas e particulares. E há ainda a regulamentação da profissão de despachante documentalista e a criação do Dia Nacional da Criança Traqueostomizada. E quem explica melhor a criação do Dia Nacional da Criança Traqueostomizada é o relator desse projeto, que vai falar sobre ele hoje no plenário, defendê-lo, o senador Nelsinho Trade. Esse é um projeto que, para o telespectador entender, ele tem que saber, ter o conhecimento do que é uma traqueostomia.
Traqueostomia é uma cirurgia que se faz no pescoço para poder acessar a traqueia, que através dela torna a respiração menos dificultosa, mais fácil para se respirar. Habitualmente se faz a traqueostomia quando se tem que ficar muito tempo entubado. E a gente viu isso acontecer muito nessa pandemia do Covid-19. Isso para uma criança gera um trauma fora do normal. E nós precisamos ter uma data para levar a consciência da população do que representa isso, para que essas crianças não possam ser marginalizadas e afastadas do seio da sociedade. Deve-se sim incluí-las da forma mais natural possível. Daí a necessidade de se ter um dia para que a gente possa refletir no que tange as crianças que precisam passar pela traqueostomia e usá-las por um tempo até a sua recuperação. E na sessão do Senado de ontem, no plenário, os senadores aprovaram matérias relacionadas à defesa da mulher. O Fundo Nacional de Segurança Pública deve aplicar 5% dos recursos em ações de enfrentamento à violência contra a mulher. No debate do projeto, a relatora lembrou que a iniciativa não deve criar uma despesa nova e que os recursos do fundo vêm da receita da Loteria Federal. Porque nós não estamos criando despesa, nós estamos definindo prioridades. E esses 5% nós sabemos que eles serão fundamentais para o combate, para o enfrentamento à violência contra a mulher. A gente está dizendo o seguinte, olha, eu quero combater a violência contra a mulher, eu quero dar prioridade para a mulher, portanto, eu também vou dar prioridade orçamentária. As ações que são consideradas de enfrentamento à violência contra a mulher são a criação de casas-abrigos, delegacias especializadas, núcleos de defensoria pública e de perícia legal e especializados no atendimento à mulher vítima de violência, centros de educação e reabilitação dos agressores e programas e campanhas de enfrentamento. Pela Lei Maria da Penha, toda medida protetiva de urgência deve ser registrada em um banco de dados do CNJ, que pode ser acessado pela Defensoria Pública e órgãos de segurança pública. Outro projeto aprovado estabelece que essas medidas sejam publicadas imediatamente, logo depois de serem concedidas. A lei atual não estabeleceu um prazo. Realmente conferir a policiais das duas corporações, assim como aos demais órgãos de segurança pública, o mais pronto acesso às medidas protetivas concedidas por juízes pode, por um lado, significar um incremento da confiança das mulheres nas instituições do Estado, que passará a agir de modo mais eficiente e pode verdadeiramente, por outro, concorrer para a interdição ou atenuação da escalada da violência que as mulheres vítimas de algum ato de abuso, agressão, constrangimento ou ameaça costumam enfrentar. Uma lei que agiliza as ações de proteção, medidas protetivas das mulheres. Já trabalhei em pronto-socorro e sei dessa importância, desse acolhimento, dessa rapidez, até para elas terem coragem de denunciar. Os senadores também aprovaram um projeto que pretende impedir o constrangimento da vítima nas audiências de instrução de um processo na justiça, especialmente na apuração de crimes sexuais. Na justificativa, a autora do projeto lembra o caso da jovem Mariana Ferrer, que durante uma audiência foi humilhada pelo advogado. Eu quero lembrar do caso Mariana Ferrer, que aconteceu em dezembro de 2018, que houve o início do processo em 2019, daquele fatídico episódio que viralizou nas redes sociais em setembro de 2020, quando o juiz promotor, defensor, não tiveram a capacidade de defender uma menina de 23 anos que estava sendo humilhada ali. E aqui eu faço um apelo à magistratura, que não se silencie diante de um caso desse. Lembrar que esse projeto altera o Código Penal, apenas criando um aumento de pena a um crime que já existe. Já existe o crime de coação no curso do processo. O que esse projeto faz? Cria o parágrafo único colocando que a pena aumenta-se de 1/3 até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. No caso dos tribunais de júri e nos juizados especiais, em que se apurem crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima.
Também foi votado um projeto que obriga as empresas a fazerem campanhas para informar sobre os cânceres de mama e próstata e orientar os funcionários sobre a realização de exames preventivos. Somente a prevenção, o diagnóstico e tratamento precoce são capazes de salvar essas vidas. É nesse sentido que o projeto da nobre senadora Rose de Freitas veio para selar o compromisso da conscientização e prevenção, principalmente no ambiente laboral. O poder da informação pode ajudar a travar conosco uma grande luta para combater o câncer de mama, para prevenir o câncer de mama e de próstata. Veja bem, custa o que uma empresa disponibilizar um boletim de informação sobre o que é um câncer de mama, como pode ser feita a sua prevenção e o que é um câncer de próstata? Aprovado na Câmara dos Deputados em setembro, o projeto que muda regras do imposto de renda foi debatido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado nesta quarta-feira. A promessa de campanha era isentar os contribuintes pessoas físicas de renda mensal de até R$5 mil. Mas aí veio a pandemia, a economia quase parou e os cálculos tiveram que ser refeitos. Depois de muitas conjecturas, em junho passado, o Planalto enviou para o Congresso, enfim, uma proposta concreta. Mudar o imposto de renda sem perder a arrecadação exige um cálculo que passa por isenções, redução de benefícios, contribuição social sobre o lucro líquido. Enfim, mexe com interesses de grupos que certamente não querem ser prejudicados. Afinal, quem quer pagar mais imposto? Na face mais agradável da proposta aprovada na Câmara dos Deputados, mais de 5 milhões de brasileiros podem ficar isentos do pagamento do tributo. A faixa de isenção até este ano contemplava quem ganhava até R$ 1.903. Se o projeto não mudar no Senado, sobe para R$ 2.500. Para compensar as perdas na arrecadação, uma novidade: o governo, entre outras mudanças, passa a tributar lucros e dividendos em 15%. Mas a instituição fiscal independente alerta que, se não houver mudanças no projeto, o rombo pode ser de até 30 bilhões ou mesmo 50 bilhões de reais, caso os benefícios fiscais vigentes na pandemia sejam mantidos. O Instituto Fiscal Independente divulgou uma nota afirmando que esse projeto pode trazer um prejuízo para a arrecadação do governo federal na ordem que vai de 30 a 50 bilhões, dependendo do planejamento tributário das empresas. Você tem algum comentário a respeito dessa perda de receita que o projeto provocaria? De fato, esse projeto, do ponto de vista do desenho geral da composição da carga tributária, é um projeto desequilibrado. Ele não só reduz a tributação da renda, como ele aumenta a tributação do consumo, sobretudo de remédios. Na audiência pública, tributaristas de renome debateram pontos polêmicos do projeto. Todas as estimativas que são apresentadas mostram que haveria uma queda de arrecadação. Dados produzidos pela Secretaria da Receita Federal, a que tive acesso, mostram que haveria no ano 2022 uma perda de arrecadação de 47 bilhões de reais, dos quais 23 bilhões para a União, 11,2 bilhões para os estados e 12,8 bilhões para os municípios. Nessa discussão das reformas, da renda, como também do consumo, é preciso, antes de mais nada, separar o joio do trigo. Ou seja, separar o debate político e técnico necessário para o aprimoramento das propostas em tramitação, separar esse debate do mero lobby de interesses, do posicionamento contrário de grupos de interesse que sistematicamente se opõem às mudanças no modelo tributário porque não querem perder. O relator, senador Ângelo Coronel, vai analisar com cautela e profundidade as contribuições sobre o tema. Não quero tomar nenhuma decisão isolada depois de ouvir todos os segmentos da economia brasileira, tributaristas. Vou fazer um pré-relatório, apresentar na Comissão de Assuntos Econômicos, para que depois que recebermos sugestões dos colegas, levarmos a plenário para votação. Não trabalho com pressa nem sob pressão.
Estímulos aos autodefensores marcaram o início dos trabalhos da Subcomissão sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, que é vinculada à Comissão de Assuntos Sociais do Senado. A reunião foi nesta quarta-feira e os debatedores discutiram um projeto de lei que institui a Semana Nacional da Valorização e Promoção dos Autodefensores das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais. A autodefensoria é uma prática que coloca as pessoas com deficiência como protagonistas da própria vida. Elas são estimuladas a opinar e a interferir na criação de políticas públicas sobre seus direitos, se tornando ativas na família e na sociedade. Por muitos anos, essas pessoas viveram sob estigma de que seriam incapazes de gerir e responder pelos seus atos. Essa audiência pública exatamente representa o fato de que vocês estão aqui para dizer, olha, o que nós achamos, o que nós pensamos, o que nós queremos, o que é importante para as nossas vidas. Os autodefensores, representando suas instituições, falaram sobre a importância dessa iniciativa na vida deles. Estou conversando aqui com vocês aqui agora, mas sou uma pessoa muito vergonhosa, autoestima, não tinha muita autoestima, mas melhorei muito. O meu linguajar, o meu falar, perdi um pouco de vergonha. E o movimento de autodefensor é isso, dar a voz para pessoas com deficiência. A gente lutar pelos nossos direitos, não terceiros lutar pelos nossos direitos. A gente que sabe o que a gente pode fazer, as nossas capacidades. Então, nada mais melhor que a gente mesmo lutar pelos nossos objetivos. O movimento de autodefensoria é muito importante, porque ele nos permite a defesa nos direitos, e nesse caso, os direitos de todas as pessoas com deficiência intelectual. Durante a audiência, eles sugeriram novas datas e formatos para a Semana Nacional de Valorização e Promoção dos Autodefensores das APAES, prevista para acontecer na segunda semana de julho. Como representante, líder de um movimento que é pioneiro, eu considero, acho louvável a iniciativa, mas, ao mesmo tempo, amigo Flávio, considero desnecessário uma semana tão junta da outra. Haja visto que, pelo que eu entendi, a Semana de Valorização dos Autodefensores vem no mês de julho, logo após, sendo ciente que a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência das APAES do Brasil vem em agosto, com os mesmos propósitos. Então, no meu olhar, na minha percepção, unir dois momentos assim enfraqueceria ambas as campanhas. Será que só os autodefensores precisam ser valorizados? Não, no meu olhar de líder e olhando pelo coletivo, todos nós, pessoas com deficiência, somos valorizados a partir do momento que existe uma Semana Nacional como a que nós promovemos diante de todo o país, e eu me sinto confortável representando e falando por eles na Semana Nacional. Parabéns a todos vocês aí que falaram, que é um exemplo do país, que vocês, mesmo quem tem alguma deficiência, está mostrando que pode sim ter autonomia sobre sua vida, ter oportunidade de trabalho. Só depende de vontade política para ter a estimulação certa, na hora certa, a educação certa, que vocês conseguem. A prova está aqui, todos esses que falaram. Além de conseguir ter, ser a dignidade social, ainda ajuda os outros. E essa edição do Senado Notícias fica por aqui. Na sequência da nossa programação, você assiste ao programa Agenda Econômica. O programa Agenda Econômica tem como tema como retomar o crescimento econômico. O entrevistado é o professor de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery. Você pode rever as reportagens que mostramos aqui no nosso programa, no nosso site. É só acessar senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia
e até a próxima.